Sejam bem-vindos ao tópico 4, métodos aproximativos da disciplina Mecânica Quântica A, do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Amazonas. Segunda parte, onde vamos tratar dos potenciais dependentes do tempo, a representação da interação e a teoria da perturbação dependente do tempo. Bem, então iniciemos com potenciais dependentes do tempo, a representação da interação. E vamos fazer a formulação desta questão. Vamos considerar que o Hamiltoniano total tem um termo não perturbativo, H0, e um termo perturbativo que depende do tempo, V de t. E que quando este V de t é zero, o Hamiltoniano se reduz ao termo não perturbativo. Os autovalores e os autoket do Hamiltoniano são dados por esta expressão, onde o ket n é autoket de H0 e o En é o seu autovalor. Então nós conhecemos os autovalores e os autokets do Hamiltoniano H0. E queremos saber qual a probabilidade do sistema, inicialmente, no estado representado pelo ket I, em t igual a zero, estar no estado representado pelo ket J em um tempo t posterior. Bem, então, em t igual a zero, nós podemos representar um ket alfa qualquer desta forma, como somatório destes coeficientes n, em t igual a zero, multiplicados pelos autoket do Hamiltoniano H0. Em t maior que zero, esse autoket se transforma desta forma, onde agora os parâmetros Cn dependem do tempo. E nós queremos saber, realmente, como se comporta esse parâmetro Cn com a variação do tempo. Bem, então a probabilidade do sistema estar no estado representado pelo ket n é dado por este termo, que é exatamente o parâmetro Cn de t, o módulo deste parâmetro, Cn de t ao quadrado, uma vez que esse parâmetro pode também ser um número complexo. Bom, então vamos verificar a representação da interação. Então vamos fazer algumas definições. Então, na representação da interação, o ket é representado desta forma, o ket do estado alfa, que aqui variou do tempo t0 para o tempo t, na representação da interação, que justifica este i colocado aqui no subscrito, é igual a esta exponencial, onde o Hamiltoniano aqui é o Hamiltoniano não perturbado vezes o tempo, multiplicado por um ket na representação de Schrödinger. Esse S representa a representação de Schrödinger. No tempo zero, o ket na representação da interação é exatamente igual ao ket na representação de Schrödinger. Os operadores são dados desta forma. Então, um operador na representação da interação é definido como sendo exponencial com o Hamiltoniano não perturbado, vezes o operador na representação de Schrödinger, multiplicado novamente agora pelo conjugado da primeira exponencial, onde S representa a representação de Schrödinger e I a representação das interações. Bem, em particular, nós podemos dizer o seguinte: quando este operador A, é a própria perturbação na representação da interação, nós podemos escrever esta perturbação desta forma, em analogia com o que foi escrito aqui para este operador, onde o V de t é o potencial dependente do tempo na representação de Schrödinger. E relembrando que na representação de Heisenberg, nós tínhamos algo semelhante,
onde os ket na representação de Heisenberg eram escritos desta forma, esta exponencial vezes o ket na representação de Schrödinger, com a diferença que aqui nós temos o hamiltoniano total. Aqui nós temos o hamiltoniano total, né, em lugar do hamiltoniano não perturbado, como é o caso aqui na primeira linha do lado esquerdo da representação da interação. E os operadores, né, na representação de Heisenberg são dados desta forma, onde aqui a exponencial, aqui na exponencial nós temos o hamiltoniano total, né, diferente do caso aqui do lado esquerdo, na representação da interação, onde o hamiltoniano que aparece na exponencial é o hamiltoniano não perturbado. Muito bem. Então vamos derivar o ket da representação, na representação da interação, dado por esta expressão que está aqui, que eu trouxe do slide anterior. Então nós vamos fazer esta operação, a derivada deste ket do lado esquerdo, que é igual à derivada desse lado direito. Então, fazendo essa operação, nós vamos encontrar esta expressão aqui, para a derivada do ket em relação a t. Entretanto, da equação de Schrödinger, nós sabemos que essa derivada do ket na representação de Schrödinger, nada mais é do que a equação de Schrödinger para os kets. É dado por esta expressão que está aqui. Então, vamos substituir esta expressão na linha de cima. E passamos a escrever a derivada do ket na representação da interação desta forma que está do lado direito. Bom, simplificando esse lado direito, né, reduzimos a esta expressão aqui, onde a derivada do ket na representação de Heisenberg, na representação da interação, é dado por este produto vezes o ket na representação de Schrödinger. Bom, eu vou introduzir, né, aqui entre o V e o ket, vou introduzir este operador que é 1. Né? Aqui nós temos a elevada exponencial multiplicado pelo seu conjugado, que é 1. Bem, só que agora nós podemos identificar essa primeira parte aqui, que eu vou chamar de VI, ou seja, o operador V na representação da interação, como vimos no slide anterior. E o que tem aqui, o que aparece aqui, é exatamente o ket alfa na representação da interação. Então, esta derivada que está aqui, a derivada do ket alfa na representação da interação, passa a ser escrito desta forma. O que nós encontramos aqui nada mais é do que a equação de Schrödinger, onde o hamiltoniano é o potencial V na representação da interação e o ket é o ket na representação da interação. Bem, e ainda para esta interação da representação, vale esta mesma equação aqui, derivada temporal do operador AI do tempo é igual a 1 sobre IH barra vezes comutador, né, de AI com o hamiltoniano H0. Então nós podemos mostrar isso aqui, como fizemos lá para a representação de Schrödinger e também para a representação de Heisenberg, que significa que representa a equação de movimento, né, do operador AI na representação da interação. Então, analogamente, como nós temos uma equação de movimento lá na representação de Schrödinger e temos também na representação de Heisenberg, da mesma forma, fazendo o mesmo procedimento, nós podemos encontrar esta expressão aqui que nos dá a equação de movimento do operador A na representação das interações.
Muito bem. Então vamos ao que importa, que é a determinação desse parâmetro Cn de t, deste termo Cn de t. Então qualquer ket na representação da interação, qualquer ket alfa, nós podemos escrever com essa expansão aqui. Somatório nesse Cn de t, onde o Cn depende de t. E esse ket n é o ket não perturbado. Por outro lado, sabemos desta relação, que é a equação de Schrödinger, né? no caso em que o ket I está escrito na representação da interação. E aqui o hamiltoniano que aparece é apenas o hamiltoniano da interação. Por isso, justifica o nome, né, dessa maneira de se calcular, né, como sendo a representação da interação. Porque o que aparece aqui é justamente o potencial devido à interação. Bem, então, vamos multiplicar à esquerda, de ambos os lados dessa equação, pelo Bra N. Um Bra N, onde esse Bra é um alto Bra do hamiltoniano não perturbado H0. Bem, então, ao mesmo tempo, né, aqui do lado direito, nós podemos introduzir esse termo em vermelho, né, cuja somatória em M é 1. Então, isso aqui é a relação da completeza para os Bras e os Kets do hamiltoniano não perturbado. Então, vamos introduzir aqui entre o potencial e o ket, que isso aqui é igual a 1, esse somatório, nada é alterado. E agora identificamos, né? Identificamos, colocando esse somatório para lá de fora, identificamos que nós temos esse elemento de matriz aqui, do ket n com ket m, do Bra n com ket m, multiplicado por esse produto escalar aqui, que nos dá a projeção do ket alfa, né, sobre um estado não perturbado M. Bem, trazendo para cá, né, essa relação em vermelho aqui, esse elemento de matriz em vermelho, nós podemos escrever desta forma que está aqui. Aqui o VI é o V na representação da interação, então eu estou escrevendo desta forma aqui. O V na representação da interação nada mais é do que essa exponencial vezes o V de t, vezes o conjugado daquela exponencial. Usando aquela relação que obtivemos anteriormente para a representação do potencial na representação da interação. Bem, este H0 aplicado nesse Bra N vai nos dar N, porque o Bra N é o alto Bra de H0. O Bra N é alto Bra de H0. Da mesma maneira, da mesma forma, esse ket M também é um alto ket de H0. Então podemos substituir o H0 por EM. Né? Então podemos agora simplificar isto aqui, tirar essas exponenciais, que são números, tirar de dentro do Bra e ket e escrever desta forma. Né? E aqui nós temos então o elemento de matriz, né, na representação da interação em termos de V de t. Então vamos chamar esse VTNM apenas de VNM, que é o elemento de matriz do potencial VT na base dos kets, na base formada pelos kets do hamiltoniano H0, que são kets conhecidos. Bem, então, o elemento de matriz na representação da interação é dado por elemento de matriz, né, do potencial VT na base constituída pelos autokets do hamiltoniano H0, que são valores conhecidos, multiplicado por essa exponencial que também é N e é M, são valores conhecidos, que depende apenas do potencial não perturbado. Com isso, essa equação derivada
deste termo da esquerda, que é igual a este termo da direita, nós podemos então escrever desta forma, né? Esta derivada dessa projeção é igual a somatório n vezes m, mas n vezes m é dado por esse produto aqui, então vamos colocar esse produto dentro deste somatório que está em vermelho, e fica escrito desta forma. Então nós temos esta equação agora, onde tudo que está aqui em VNM e na exponencial são conhecidos, e o que aparece à direita é a projeção do ket alfa na interação I sobre o ket M, né, do hamiltoniano H0, que são conhecidos. Bem, então vamos à determinação de CNT. Nós sabemos, voltando para cá, nós sabemos que esse ket I é dado por esse somatório. O ket alfa na representação da interação é dado por esse somatório. Vamos multiplicar a esquerda por um Bra-M, ambos os membros da equação. Fica escrito desta maneira aqui. Muito bem. Só que esse produto escalar, né, nós temos o produto escalar de um Bra-M com um ket N do hamiltoniano H0, que são conhecidos, né? Como eles são ortonormais, isso aqui dá 0 quando M é diferente de N e 1 quando M é igual a N. Portanto, esse somatório se reduz a Cm de T, né? E vamos substituir agora esse produto escalar, que é igual a Cm de T, nesta equação aqui. Então, vou substituí-lo aqui, nesse primeiro produto escalar, vou colocar Cn de T, uma vez que o produto escalar aqui é do ket alfa com Bra-N, e aqui vamos colocar Cm de T, porque nós temos aqui o produto escalar do ket alfa com o Bra-M. Fazendo essa substituição, né, esta derivada passa a ser escrita desta forma. Então aqui nós encontramos uma equação, ou melhor dizendo, um sistema de equações para esses parâmetros Cn de T. Do lado esquerdo nós temos a derivada de Cn e do lado direito o somatório em todos os m's, né, desse produto, desse elemento de matriz C de m de T, vezes a exponencial, e aqui do lado direito o C de m. Então, o que nós temos aqui, na verdade, é um sistema de equações diferenciais. Por quê? Porque para cada n, nós vamos ter uma equação. Por exemplo, quando o n for igual a 1, nós vamos ter C1, a derivada de C1 vai ser igual ao somatório em todos os m de V1m, multiplicado por E1 menos EM vezes C de m, somatório em todos os m's. Quando aqui for um 2, vou ter uma segunda equação. Quando do lado esquerdo for o n igual a 3, tem a terceira equação. Quando o n for igual a 4, a quarta equação, e assim sucessivamente. Vamos definir, né, essa exponencial, esse termo que aparece na exponencial, usando a equação de Planck-Einstein, desta forma. Vamos chamar essa fração aqui, é n menos m só h barra de ômega nm, que é igual a menos ômega de mn. E substituir na equação de cima, de maneira que nós temos finalmente esta equação, né, para cada um dos Cn. Como para cada n, aqui do lado esquerdo, para cada n nós temos uma equação, isto aqui nos gera, na verdade, um sistema de equações diferenciais acoplados. Então, o que nós temos é isto aqui à direita. Para cada valor de n sendo 1, 2, 3, etc., nós temos uma equação, de maneira que essa equação nós podemos escrever em termos de matrizes, em termo matricial, e dizer que nós temos do lado esquerdo uma coluna representada pelas derivadas dos coeficientes C, e do lado direito, aqui nós temos uma outra coluna
representada pelos próprios coeficientes C1, C2, C3, etc. E aqui, né, no meio, nós temos a matriz, que representa o operador V, na base, representada pelos AutoCAD do Hamiltoniano H0. Então, essa matriz, que está aqui no centro, ela é totalmente conhecida, porque tudo que está aqui depende do potencial V e dos AutoCADs e autovalores do Hamiltoniano H0. Então, tudo aqui é conhecido. O que nós precisamos determinar são exatamente os coeficientes C1, C2, C3, etc. Então, os coeficientes são obtidos a partir da solução desse sistema de equações diferenciais. Muito bem. Então, conhecendo o Hamiltoniano H0 e conhecendo o potencial perturbativo V de T, nós podemos determinar exatamente quem são os coeficientes C1, C2 e C3 que entram aqui nesta expressão na primeira linha. E conhecendo esses coeficientes, nós sabemos, né, como evolui o ket alfa na representação da interação com o tempo, de T0, do tempo T0 para o tempo T. Muito bem. Então vamos verificar, né, essa solução com o problema de dois estados dependentes do tempo. Então vamos supor que nós temos aqui dois estados. Aqui H0, representado por esse hamiltoniano da direita. E o hamiltoniano perturbativo é representado pela segunda linha aqui, onde o gama é uma constante, o ômega é uma frequência com que esse hamiltoniano está variando, T é o tempo. E aqui são os operadores, o BRA1 e o ket1 e o BRA2, aqui o ket2 e o BRA1, que perturbam esses dois estados aqui do hamiltoniano não perturbado. Que nós temos o hamiltoniano que não é perturbado, né? O hamiltoniano que é diagonal nessa base formada pelos ket 1 e 2. Ele é diagonal. Enquanto que esse potencial VT, ele é não diagonal na mesma base, não diagonal. De maneira que esse potencial vai perturbar, vai misturar o estado 1 com o estado 2, quando ele for aplicado. Vamos considerar E2 maior que 1, gama e ômega reais positivos. Muito bem. Então, nessa base, constituída pelos cats, pelos AutoCADs do Hamiltoniano H0, os elementos de matriz desse potencial VT vão ser escritos dessa forma, né? V1 de 2 é dado por essa expressão. Basta nós aplicarmos pela esquerda o BRA1 e pela direita o BRA2 em ambos os membros dessa equação. Nós aplicarmos pela esquerda o BRA1, aqui vai dar 1. E aqui dá 0. Então esse daqui já desapareceu. Ficou só este, primeiro termo. Agora aplicando pela direita o ket2, o ket2 com esse BRA2 dá 1. De maneira que sobra é esse termo aqui, gama vezes E elevado a ômega t. Então o V12 é isto. Fazendo da mesma maneira para o V21 dá isto, né? Enquanto o V1 e o V22 são 0, uma vez que não existe elementos de matriz para V1. Se eu multiplicar o BRA1 pela esquerda e o ket2 e o ket1 pela direita, BRA1 pela esquerda e ket1 para a direita, esse termo aqui dá 0 e este termo também dá 0. Portanto, o V1, da mesma forma, o V22 são 0. Bom, então nós conhecemos os parâmetros, né, as entradas da matriz que representa este operador V de T na base constituída pelos ket 1 e 2 do hamiltoniano não perturbado, o H0. Então, podemos resolver esse problema achando os coeficientes, né, C1 e C2, usando estas equações aqui.
Só que no caso, como nós temos apenas dois níveis, essa nossa matriz vai ser uma matriz 2 por 2. E nós vamos ter apenas esta parte aqui, o V1, V12, V21 e V22. Os demais não existem porque nós temos apenas dois níveis, 1 e 2. Portanto, nós vamos aparecer do lado esquerdo apenas a derivada em C1 e a derivada em C2, e aqui do lado direito apenas o coeficiente C1 e C2. Então, prosseguindo, nós vamos considerar inicialmente que o sistema está no estado de energia E1. Vamos considerar que o sistema está no estado de energia E1 e nós queremos saber a probabilidade do sistema se encontrar no tempo posterior no estado de energia E2. Bem, então o nosso ket genérico alfa é dado por esta forma. Inicialmente está neste estado aqui. Nós vamos fazer o C10 igual a 1 e o C20 igual a 0, de maneira que o nosso ket alfa está inicialmente nesse estado de energia E1. E queremos saber, depois que nós atuarmos o V de T, nós queremos saber a probabilidade desse sistema sair para o estado E2. Bom, então nós vamos usar esse sistema de equações aqui, de duas equações diferenciais acopladas. Do lado esquerdo nós temos as derivadas dos coeficientes C1 e C2. Aqui do lado direito nós temos os coeficientes C1 e C2 de T. E no centro, a matriz que representa o operador V de T, na base constituída pelos AutoCAD do Hamiltoniano H0. E esses dados aqui são conhecidos. Nós já obtivemos aqui do lado esquerdo. Nós sabemos quem é V11, V22, V12 e V21. E ômega 12 é a frequência representado, né, pela relação entre a diferença de energia dos dois estados e a constante de Planck, H barra. Muito bem. Então, a ômega 12 é dado por isso, e ômega 21, né, é dado desta forma, que nada mais é do que o menos ômega 12. Bem, então prosseguindo, vamos substituir, né, esses parâmetros que obtivemos aqui do lado esquerdo nestas equações. Substituímos e essas equações ficam escritas desta forma, né, onde o V1 e o V22 são zero. Bom, aplicando essa matriz, multiplicando essa matriz por esta coluna, igualando os dois lados dessas equações, nós encontramos isto, né? A derivada em C1 é dado desta forma, em termos de C2, e a derivada temporal de C2 é dado desta maneira em termos de C1. Nós precisamos agora resolver esse sistema, essas duas equações diferenciais, acopladas com aquelas condições iniciais que nós mostramos há pouco. Então, para resolver essa equação, vamos derivar essa segunda equação em relação a t. Para quê? Porque quando nós derivarmos essa segunda equação em relação a t, aqui vai ficar uma derivada segunda do C2 e aqui vai ficar a derivada primeira de C1. Muito bem. Mas ficando aqui a derivada primeira de C1, eu sei que a derivada primeira de C1 se relaciona a C2 desta forma que está aqui na primeira linha. E com isso nós podemos resolver a segunda equação, que é ficar tudo escrito em termos de C2. Então, fazendo isso, a derivada desta segunda equação é dada desta forma, onde aqui aparece C1 de t e aqui a derivada de C1 de t. Bem, agora vamos tirar desta primeira equação C1 de t e substituir na última equação. E da segunda equação, vamos tirar o C1 de t, né, e substituir aqui também na última equação. Então, desta primeira linha, tiramos C1 ponto. Jogamos aqui para a última linha. E da segunda linha, tiramos o C1 e jogamos também para a última linha. De maneira que esta última equação agora fica escrita toda em termos de C2.
Então aqui nós temos o C2, dois pontos, que representa a derivada segunda de C2. Aqui nós temos a derivada primeira de C2 e aqui o próprio C2. Então essa equação, né, é simples de resolver. É uma equação diferencial com os coeficientes constantes. Para resolvê-la, vamos escrever C2t como sendo uma constante alfa vezes esta exponencial, onde m é um número multiplicado por t. Derivando a primeira vez, nós temos esta relação. E derivando a segunda vez, a equação vermelha, nós temos esta última expressão aqui. Né? E vamos substituí-las na primeira linha, na primeira equação. Então, quando substituímos, nós obtemos esta solução, esta equação aqui em termos do expoente m. Vamos obter esta equação em termos do expoente m, que nós podemos resolvê-la. Então, achamos, resolvendo essa equação do segundo grau em m, a equação do segundo grau em m, encontramos duas soluções. Né? Uma m+, quando esse sinal for mais, e a outra m- quando esse sinal for menos. Né? Então, com isso, fica determinado o C2 de t a menos dessa constante alfa. Né? Muito bem. De maneira que agora, a solução geral para C2 de t vai ser a combinação das duas soluções, m+, e m-. Então, nós vamos ter que C2t é uma constante vezes essa exponencial com m+, mais esta constante vezes esta exponencial com m-. E vamos utilizar as condições iniciais, que em t igual a zero, o C2 de zero tem que ser zero. De maneira que, substituindo essas condições iniciais na equação vermelha, nós encontramos que A mais B é zero, ou seja, A é igual a menos B. Bem, então, usando esse resultado, substituindo aqui na equação vermelha, nós vamos ter que C2 de t é A multiplicado por este parênteses que está aqui, onde o m+ e o m- são conhecidos, que são dados por esta expressão que está aqui neste retângulo. Quem é o A? Então precisamos determinar o valor de A. Então vamos fazê-lo. Vamos determinar quem é esse de A, para depois substituir aqui e achar definitivamente o coeficiente C2 em função do tempo. Bom, para isso, vamos voltar ao slide anterior, onde o C1 de t é dado por essa expressão em termos do C2 ponto, e o C2 ponto de t já foi obtido aqui. Né? O C2 ponto de t nós tiramos daqui, derivando C2 em relação ao t vai dar A vezes esse parênteses que está aqui. Bem, agora vamos substituir o C2 de t aqui na expressão de cima e nós iremos obter o C1 de t. Então, fazendo isso, temos o C1 de t em termos desse parâmetro A que ainda é desconhecido. Nas condições iniciais, nós temos que no tempo t igual a zero, o C1 de zero é igual a 1, ou seja, o sistema está no estado 1, com energia é 1. Então, o C1 de zero é 1. Então, substituindo o t igual a zero e C1 de zero na primeira linha, na equação da primeira linha, nós obtemos finalmente quem é o A. Então, o A é dado por essa expressão aqui, onde tudo é conhecido. O gama é conhecido, o M+, o M- são conhecidos. Né? Assim, ficou determinado aquela constante A. Né? Como essa diferença é dada por essa expressão, eu conheço M+, conheço M-, a diferença entre M+ e M- é dado por esta expressão à direita. Né? Então, com isso, o A fica escrito dessa forma. Né? Como o C2 de t é dado por A vezes parênteses, e o M mais ou menos é dado desta forma, aí encontramos que o C2 de t é dado por essa expressão aqui. Bem, então, a probabilidade do sistema se encontrar no estado representado pelo CAT 2 no tempo t é dado por
P2 de T, que é o módulo ao quadrado do C2 de T. Então, para nós determinar esta probabilidade, precisamos determinar quem é o módulo ao quadrado do C2 de T, onde o C2 de T é dado por esta expressão que está aqui em cima, que é um número complexo dado por essa expressão que está aqui em cima. Muito bem. Então, fazendo isto, achando esse módulo, o P2 de T é dado por esta função que está nesta faixa amarela, que tiramos fazendo o módulo ao quadrado da função que está na primeira linha. Então, com isso, nós determinamos a probabilidade de, no tempo t, o sistema de dois níveis, que inicialmente estava no nível 1, passar para o nível 2. Então, vamos analisar com detalhes esta expressão. Da mesma maneira, se nós queremos determinar a probabilidade do sistema continuar no estado 1, vai ser dado por isto ao quadrado, que nada mais é do que 1 menos este P2, menos a probabilidade do sistema se encontrar no estado 2 no tempo t. Bom, então, esquematicamente, nós temos uma situação como essa. Inicialmente, o sistema estava no estado 1, daí ligamos a perturbação. Com aquela perturbação, o sistema passou a ter uma probabilidade de, num tempo t posterior, se encontrar no estado E2, com esta probabilidade que está aqui nesta faixa amarela, onde o ômega 2,1 é dado por essa expressão que está aqui, que nós tiramos lá da equação de Planck-Einstein. E vamos chamar esse ômega 2,1, né? Esse ômega 2,1 é ômega quando o sistema se encontra na ressonância, ou seja, quando essa frequência, que é a frequência daquela perturbação V de T, for igual a essa diferença de energia, né? Ou seja, foi igual a ômega 2,1, o sistema encontra-se em ressonância. E nós vamos analisar posteriormente a situação da ressonância. Bem, então eu vou definir toda essa expressão, essa raiz quadrada, eu vou chamar de ômega maiúsculo, de maneira que com esta definição, toda essa raiz quadrada vamos chamar de ômega maiúsculo. Então, o que aparece aqui embaixo é esse ômega maiúsculo ao quadrado. Então, vamos reescrever o P2 de T em termos deste ômega maiúsculo. Então, o P2 de T passa a ser escrito desta forma aqui, né? Da constante gama, que vem lá do potencial, sobre h barra ao quadrado, aqui o seno ao quadrado desse ômega, T sobre o ômega ao quadrado. Bem, na ressonância, como nós vimos, essa frequência, ômega é igual a ômega 2,1. Portanto, quando essa frequência ômega for igual a ômega 2,1, né, esse termo cancela, desaparece, e sobra apenas o termo em gama. Então, o ômega é igual a gama sobre h barra. Tá? Portanto, na ressonância, o P2 de T é dado por seno disto aqui. Então, aqui eu estou colocando a probabilidade na ordenada e na abscissa, nós estamos colocando o tempo em unidade de h barra sobre gama. Nessa unidade de h barra sobre gama. Então, nós temos aqui essa oscilação. Vamos olhar para a curva vermelha, que a curva vermelha está representando a probabilidade do sistema passar do estado E1 para o estado E2. Então, observe o seguinte. Conforme vai aumentando o tempo, essa probabilidade cresce. Quando o tempo chega em π sobre 2, esse tempo nesta unidade chega em π sobre 2, a probabilidade chega no máximo. Depois, continuando o tempo, ela passa a cair. Então, nesse trecho aqui, nesse primeiro trecho, a probabilidade do sistema se encontrar no estado 2, ela está aumentando. Então, nós dizemos que nessa região aqui, o sistema está absorvendo até chegar nesse máximo aqui.
A partir de π sobre 2, o que acontece? A probabilidade do sistema se encontrar no estado 2, ou seja, a probabilidade dessa partícula se encontrar no segundo nível, começa a cair. Começa a cair. Então nós dizemos que nessa fase, nessa faixa aqui, de π sobre 2 até π, o sistema decai. Está havendo uma emissão. Então, na primeira fase, de 0 a π sobre 2, o sistema absorve. E a partir de π sobre 2, quando o tempo nessa unidade h barra sobre gama for maior do que π sobre 2, a probabilidade cai, ou seja, o sistema decai. O sistema decai do estado 2 para o estado 1. E nessa situação, o que nós temos seria o quê? Uma emissão. Então, nós temos do lado esquerdo uma fase de absorção e do lado direito uma situação em que está havendo uma emissão. Isso prossegue com a variação do tempo, de maneira que o sistema fica oscilando entre o estado E1 e o estado E2. Ele inicialmente ele sai do estado E1, vai para o estado E2, depois ele cai do estado E2 para E1, depois recomeça esse processo. Ele passa do estado E1 para E2, do E2 para E1 e assim indefinidamente enquanto aquele potencial se encontrar ligado. E a linha azul representa justamente o inverso. O inverso que está nos dando a probabilidade do sistema continuar aqui no estado E1. Inicialmente, a probabilidade é 100%, ele está no estado E1 por construção, porque foi assim que nós demos a condição inicial, e com variando do tempo, ele sai do estado E1, ele sai do estado E1 até o estado E1 ficar totalmente desocupado, enquanto isso, o estado E2 está totalmente ocupado. E à medida que a partícula cai do estado E2 para o E1 volta a ser ocupado, até ficar totalmente ocupado e o estado 2 totalmente vazio. E assim segue ao longo do tempo. Bom, então P2T é máximo quando esse seno ao quadrado for 1. Voltando aqui para esta equação, voltando aqui para a equação da probabilidade do sistema se encontrar no nível 2, essa probabilidade é máxima em termos do tempo quando esse seno ao quadrado for 1. Então, nessa situação, essa expressão passa a ser representada desta forma. Vou voltar a representar o ômega maiúsculo por essa raiz quadrada. Então, nós podemos dizer que o P2 máximo, quando o seno de ômega t é 1, fica escrito desta maneira. E a expressão aqui representa uma função lorentziana. Uma lorentziana. Porque aqui nós temos esse parâmetro que aparece aqui, esta constante que aparece aqui ao quadrado é a mesma constante que está aqui em cima. E aqui a variação da frequência ômega em relação a esta constante ômega 2,1. Então a probabilidade máxima do sistema passar do estado 1 para o estado 2 é dado por esse P2 máximo aqui. E nós representamos graficamente desta forma. É uma lorentziana centrada em ômega 2,1, está aqui na equação, ela está centrada em ômega 2,1. Esse ômega 2,1 é a diferença de energia, é a frequência correspondente à diferença de energia entre o estado E1 e o estado E2. V de T é o hamiltoniano que está produzindo essa mudança do estado 1 para o estado 2, é a perturbação que está fazendo essa mudança do estado 1 para o estado 2. A lorentziana tem esta meia largura aqui. Esta meia largura é dada por este termo que está aqui dentro do quadrado, essa mesma largura. E a largura total dela é 2 vezes essa meia largura. E o máximo dela, nesse caso aqui, seria 1. Seria 1. Muito bem. E ômega 2,1 é dado pela equação Planck-Einstein, que é a diferença das energias entre os dois níveis, dividido pela constante de Planck reduzida H barra. Então esta é a forma como a probabilidade máxima do sistema passar do estado 1 para o estado 2 por meio
deste potencial que depende do tempo, né, é dado por esta lorentziana, que tem essa representação gráfica que estou mostrando aqui. Muito bem. Agora vamos fazer uma aplicação à ressonância magnética de spin. Nós temos aqui um campo magnético B0 constante e vamos representar o eixo das coordenadas x, y, z, de maneira que o eixo z seja paralelo a este campo magnético B0. Aqui à direita temos um spin, que pode ser o spin de um elétron ou spin do próton. E aqui nós temos um campo B1, que varia com o tempo, e ele tem a direção perpendicular ao eixo Z. Ou seja, esse campo B1 é transversal ao campo magnético. Então nós temos uma situação que nós temos um spin, né, um campo magnético constante na direção do eixo Z e um campo magnético transversal ao eixo Z, que varia com o tempo. E este spin, ele interage simultaneamente com o campo B0 e o campo B1. Então, com isso, vamos ver esses exemplos da ressonância magnética nuclear, NMR, ou ressonância paramagnética eletrônica, EPR. De fato, nós vamos fazer apenas a ressonância paramagnética eletrônica, EPR, uma vez que tanto a matemática como a física de ambas as situações são idênticas. A única diferença entre essas duas técnicas é na magnitude do momento magnético. Que como nós temos um spin que pode ser do elétron ou do núcleo, se for do elétron, nós teremos ressonância paramagnética eletrônica. Se for do núcleo, nós teremos a ressonância magnética nuclear. Quando se trata da ressonância magnética nuclear, o spin vai ser o spin do núcleo. Portanto, vai ser o momento magnético do núcleo. Quando nós tratamos da ressonância paramagnética eletrônica, o spin é o spin do elétron, portanto, o momento magnético é o momento magnético do elétron. Então, vamos tratar da ressonância paramagnética eletrônica. B0 pode ser escrito dessa forma, o campo magnético B0 é escrito desta forma, e o B1, o campo magnético B1, desta maneira que está aqui, né? Onde esse módulo B1 é constante, o módulo B0 também é constante, o que varia aqui, né, está dentro do colchete. Né? Que na direção X varia com cosseno ômega t, na direção Y varia com seno ômega t. E o campo magnético total é a soma dos dois. Portanto, o spin interage com esse campo magnético total, que tem uma parte B0 e uma parte B1. Esta parte, a interação do campo magnético desse campo magnético total com o spin vai nos dar o hamiltoniano do sistema, que vai ter uma parte que vamos chamar de H0 e a parte perturbativa que vai ser o B1. Então, o hamiltoniano equivalente ao campo magnético B0 vai ser o nosso hamiltoniano não perturbativo. E o hamiltoniano equivalente ao campo magnético B1 vai ser o nosso hamiltoniano perturbativo. Então, o momento magnético é dado por essa expressão. No caso da ressonância paramagnética eletrônica, aqui aparece a carga do elétron e a massa do elétron. Se fosse NMR, aqui seria a massa do próton e aqui é a carga elétrica do próton. Então, o H0 vai ser dado por produto escalar do campo magnético B0 com o momento magnético μ. Usando essa expressão aqui, o μ, colocando o μ e o B0 aqui, nós teremos esse resultado, considerando a carga carga eletrônica, portanto menor do que zero. O SZ que aparece aqui é um operador momento do spin na direção Z,
que nós podemos escrever na base do sketch mais e menos do operador SZ desta forma que está aqui. Então, o H0 passa a ser escrito como por esta expressão, quando eu substituir o valor, essa expressão do SZ aqui nesta equação, o H0 passa a ser escrito desta forma, onde γ zero é uma constante representada desta maneira que está aqui à direita. Muito bem. Então, o que nós temos aqui são um sistema de dois níveis de energia. Um nível com energia menos H0, que é o estado menos, e outro nível com energia mais γ zero, que é o estado mais. Então, nós temos aqui um sistema de dois níveis de energia. Bom, agora vamos ver o hamiltoniano devido à interação do spin com esse campo magnético B1. O campo magnético B1 é dessa maneira e o momento magnético desta forma aqui. Então fazemos o produto escalar dos dois. Encontramos que o VT é dado por isto. O produto escalar de μ com versor x, o produto escalar de μ com versor y. Esse produto escalar de μ com versor x é simplesmente Sx. E o produto escalar de μ com versor y é proporcional a Sy. Substituindo esses dois resultados na linha de cima, nós temos que o VT é dado por isso aqui. Tem esse termo vezes o operador Sx e aqui este termo com o operador Sy. Agora nós podemos escrever também Sx e Sy em função dos Bryce-Ketch, dos altos Bryce e altos Ketch do operador Sz. Então, o Sx nós conhecemos, é dado desta forma, e o Sy desta forma, substituindo aqui onde é vermelho, e ficamos com o potencial VT, independente do tempo, escrito em termos dos altos Bryce e altos Ketch do hamiltoniano H0. Muito bem. Agora nós podemos fazer um rearranjo aqui, juntar tudo que for vermelho e juntar tudo que for azul. Eu faço isso, junto tudo que é vermelho aqui, tudo que é azul aqui, e eu observo que o que fica dentro desse parênteses aqui, é aquela função de Euler, a mesma coisa aqui embaixo. Então vou substituir os cosseno e seno pela exponencial. Isto aqui é isso, isto aqui é isso. Então, de maneira que V de T é dado desta forma aqui. Desta forma, em que o que está fora é constante e o que está aqui dentro, toda a parte temporal está aqui nesta exponencial. Bem, então vou chamar toda essa constante, que aparece à esquerda, de gama. Fazendo isso, o nosso potencial passa a ser escrito desta maneira. V de T é gama vezes isso. E o nosso H0, já havíamos obtido, escrito desta forma. Então você observa que o H0 é diagonal, nessa base do sketch mais e menos. Enquanto que o V de T não é diagonal. E o V de T, ele mistura os dois estados. Aqui nós temos só estado mais, aqui só o estado menos. O estado menos uma energia menos γ zero, o estado mais na energia mais γ zero. E esse potencial mistura esses dois estados aqui. Então nós temos, relembrando aqui o sistema de dois níveis, que nós vimos anteriormente, nós podemos naquela expressão do sistema de dois níveis substituir o ket menos, fazer analogia o ket menos com o ket 1, o ket mais com o ket 2, a energia é 1 com a energia menos γ zero, a energia é 2 lá daquele hamiltoniano de dois níveis que nós vimos anteriormente, com a energia γ zero, de maneira que o H0 passa a ser escrito desta forma aqui. Então aqui nós temos exatamente aquele hamiltoniano de dois níveis que foi estudado anteriormente. E o V de T, esse V de T que está aqui na faixa amarela, é escrito desta forma, que exatamente tem a mesma forma do V de T do hamiltoniano de dois níveis que estudamos anteriormente, onde o E1
é menos gama zero, o E2 é gama zero. Portanto, a solução para a ressonância magnética, né, a ressonância nuclear magnética, e o EPR, essa ressonância paramagnética eletrônica, é exatamente da mesma forma, da solução do sistema de dois níveis que já apresentamos. Então, com isso nós mostramos como funciona, né, a ressonância magnética eletrônica ou a ressonância magnética nuclear ou a ressonância paramagnética eletrônica, que são, como vimos aqui, sistema de dois níveis em que a perturbação varia com o tempo na forma dessa exponencial aqui. Como já resolvemos o problema de dois níveis com esse potencial, então fica resolvido tanto a NMR como a EPR usando a mesma solução. Bem, vamos agora à teoria da perturbação dependente do tempo. Vamos deduzir a série de Dyson, a famosa série de Dyson. Vamos partir desta equação aqui. Desta equação que o ket na representação da interação é dado desta forma. E, por outro lado, lembramos que a derivada desse ket é dado em termos do operador V na representação da interação. Bom, então substituímos este ket aqui, do lado esquerdo e do lado direito, e passamos a escrever a primeira equação desta forma. Então, o que observamos aqui? Do lado esquerdo nós temos o ket alfa na representação I, e do lado direito também o ket alfa na representação I, de maneira que o que está em vermelho são iguais. Então podemos escrever desta forma o que está em vermelho, que é a equação Tomonaga-Schwinger para a evolução temporal deste operador U de I. Bom, então vamos usar como condição inicial, que nós conhecemos já, que este operador unitário, quando o t for igual a t0, ele vale 1. Isso nós vimos desde o início do curso. Então, vamos utilizar essa condição e voltar para esta expressão aqui em amarelo, colocando o IH barra para o lado direito, fica escrito desta forma, né? E podemos integrar. Quando nós integramos, dá esse resultado do lado direito mais uma constante. Estamos integrando esse t', de t0 até t. Né? E precisamos achar quem é essa constante c, usando essa condição inicial aqui de cima. Bom, em t igual a t0, nós sabemos da condição inicial que u de I é 1, né? De maneira que esta equação aqui de t0 a t0 é 0, a equação de t0 a t0 é 0. Então, substituindo na expressão geral aqui, t igual a t0, nós vamos ter que do lado direito, u de t, t0 é 1, do lado esquerdo, essa integral aqui de t0 a t0, que é 0, e fica, portanto, que o c é igual a 1. Portanto, substituindo aqui, nós vamos ter que, em geral, o u e t0 é igual a 1 menos I sobre h barra vezes essa integral aqui. Então, o que nós estamos obtendo aqui, do lado esquerdo, é o u i de t0. Do lado direito, essa integral que depende do potencial V de I e também do próprio U. Então, a solução desta equação aqui é uma solução iterativa, né, que nós vamos fazer posteriormente. Bom, então vamos partir daqui, da equação anterior, que o U de t0 é 1 menos esta integral. Tá? Eu vou escrever o U que está aqui dentro, o I de t', vou escrever desta forma, usando a mesma fórmula do U de t, usando a mesma fórmula de U de t, só que fazendo uma nova integral. Agora vai ser, assim como aqui em cima a integral é de t0 a t, agora essa integral vai ser de t0 a t'. E o integrando vai ser em t duplo primo.
T do primo. Substituindo essa segunda linha na primeira, nós vamos ter esta equação aqui. Então, nessa equação, nós temos U de t, t0, tem um fator 1, menos essa integral agora depende só de VI de t'. O VI de t' é conhecido, então essa integral nós podemos fazer, porque esse VI de t' é conhecido. E continuamos aqui. Isto aqui é conhecido, essa parte é conhecida, esta parte de VI de t2' é conhecida, mas o UI de t2' não é conhecido. Bom, se nós queremos melhorar a aproximação, aqui nós já temos um resultado. Aqui nós já temos um resultado que podemos dizer que é um resultado de primeira ordem V. Já temos um resultado. Se queremos melhorar mais a nossa aproximação, nós vamos substituir esse U de t2' utilizando novamente a primeira equação. Então, podemos escrever que U de t2' é igual a essa integral, agora de t0 até t2', e o integrando vai ser em t3', né? 3 linhas. O integrando vai ser em 3 linhas. Substituindo esse U, U de t2' aqui na equação de cima, nós passamos a obter esta equação geral aqui. Se nós fizermos esse processo sucessivamente, nós vamos encontrar essa equação geral aqui, em que o primeiro termo seria primeira ordem, aproximação de primeira ordem V de I. O segundo termo aqui seria a aproximação de segunda ordem, porque tem 2 vezes o V de I, o VI. Teríamos um terceiro termo, que seria a aproximação de terceira ordem, porque apareceriam 3 vezes o VI, e assim sucessivamente. Então, temos aqui uma série, e essa série é conhecida como série de Dyson, que foi o seu desenvolvedor. Muito bem. Com esta série, nós podemos calcular de forma segura, de forma controlada, o valor de U, de acordo com a precisão que nós desejamos. Se for em primeira ordem, utilizamos só essa integral aqui. Se for em segunda ordem, utilizamos até esta segunda integral aqui. E assim em diante. Então, com isso, nós determinamos, obtivemos a famosa série de Dyson. Vamos agora à probabilidade de transição. Vamos supor que nós tenhamos esse estado representado pelo ket I como um autovetor do Hamiltoniano H0, o Hamiltoniano não perturbado. E nós temos esta relação aqui, esta expressão que nos dá a evolução temporal do ket I na representação da interação. E nós podemos escrever desta forma. Está aqui. Esse lado direito, eu posso introduzir aqui um somatório N nesse ket Bra, nada mais é do que 1. A somatória de todos os operadores de projeção é 1. Que é a relação de completeza para os Bras e ket do Hamiltoniano H0. Bem, e o que está do lado direito aqui, esse operador I aplicado no I, isso aqui nada mais é do que esse ket na representação, a evolução desse ket I de T0 a T na representação da interação. Então vamos substituir esse lado da direita aqui, o I aplicado no ket I, por este ket I na representação da interação. Então agora nós temos o quê? Nós temos aqui do lado direito a projeção do ket I na representação da interação sobre os kets N, que são autoket do Hamiltoniano H0. A este produto escalar nós vamos chamar de Cn de T. Então é um coeficiente que vai depender do tempo. E esse coeficiente representa a projeção de um ket I no tempo t sobre um ket N, que é autoket do Hamiltoniano H0.
passa a ser escrito. Então, esse cat, o cat na representação da interação no tempo t, passa a ser escrito desta forma que está aqui. E quem é esse coeficiente CNT? É ele que nós queremos determinar usando a teoria de perturbação. Então vamos lá. Na representação da interação, nós sabemos que o cat I e um cat alfa na representação de interação é dado desta forma aqui, onde o H0 é o hamiltoniano não perturbado. E esse cat aqui é o cat na representação de Schrödinger. Bem, então essa expressão nós podemos escrever ainda desta maneira. Né? Isto aqui, o H0 de T0 no tempo T0, né? Esse cat alfa no tempo T0, nós substituímos aqui o T por T0, então o cat alfa no tempo T0 é dado por isto, né? Onde agora substituímos aqui no cat de Schrödinger o T por T0. Daí nós chegamos ao seguinte, tirando esse cat, invertendo essa equação aqui, nós tiramos que esse cat de alfa na representação de Schrödinger no tempo T0 é dado por esse fator aqui, menos, essa exponencial agora com menos aqui na frente. Aqui era mais, passa a ser menos, vezes esse cat alfa na interação, na representação da interação. Muito bem. Na representação de Schrödinger, nós sabemos que esse cat alfa na representação de Schrödinger é dado por isso. U de S vezes o cat no tempo T0 na representação de Schrödinger. Então, nós conhecemos esse cat alfa T0 na representação de Schrödinger, ele pode ser obtido daqui também. Né? Então, vou substituir isto que está aqui, esse alfa T0T que está aqui, na equação de cima. Vou substituir isso na equação de cima e vai ficar tudo escrito em termos do T0 na representação de Schrödinger. Quando eu faço isso, o que acontece? O cat alfa na representação da interação passa a ser escrito desta forma, que é isto aqui vezes isso. Mas isto que está aqui é dado pelo U vezes esse cat. Então ficou assim. E agora nós temos o cat alfa na representação da interação escrito em termos do cat alfa na representação de Schrödinger no tempo zero. Aqui é no tempo t, uma evolução de t0 para t, e esse cat que aparece aqui na representação de Schrödinger é no tempo t0. Bem, agora, só que esse cat da representação do Schrödinger no tempo t0 nós já conhecemos, ele está aqui. Então vamos tirar ele daqui e colocar na última expressão, de maneira que nós vamos escrever tudo em função dos cat na representação das interações. Então ficou assim, substituindo, agora nós temos que o cat alfa no tempo posterior t, na representação da interação, é igual a esse produto aqui, esse operador, vezes o cat alfa na representação da interação no tempo t0. Então, se nós temos o cat na representação da interação no tempo t0, nós podemos fazer esse cat evoluir para o tempo t por meio deste operador que está aqui na frente. Então, este operador que está aqui na frente é o operador evolução temporal, né, na representação da interação. Por quê? Isso tudo aqui é o operador evolução temporal na representação da interação, porque ele leva esse cat esse cat na representação da interação no tempo t0 para este cat na representação da interação no tempo t. Então nós chamamos isso aqui, vamos chamar isso tudo aqui de U e de t0, porque ele vai levar esse cat no tempo t0 para um tempo t. Então passamos a escrever que o U, né, a evolução temporal na representação das interações, é dada
desta forma que está aqui. Onde o que aparece agora aqui no expoente é o hamiltoniano H0, não perturbado. Então, e um ket alfa qualquer na representação da interação evolui do tempo t0 para o tempo t desta maneira que está aqui, pela aplicação deste operador evolução temporal t0t no ket da representação i no tempo t0. Então, vamos considerar que n, esse ket n e ket i, são de autoestado de H0. Se eles são autoestado de H0, eu posso escrever assim. Eu posso escrever que esse termo aqui é igual a este, onde eu estou substituindo o de i pela sua representação, pelo seu operador de Schrödinger, na representação de Schrödinger. Representa dessa maneira. Agora, quando aplicamos o H0 no n, substituímos H0 por EN. Quando aplicamos H0 no i, substituímos o H0 por EI. Fica desta forma. Como são números, os exponenciais são números, tiramos daí de dentro, e ficou escrito desta maneira aqui. E agora nós temos aqui dentro apenas o operador evolução temporal de Schrödinger. Bem, da evolução temporal na representação de Schrödinger, nós sabemos isto, sabemos disso aqui. Da representação de Schrödinger, sabemos disso aqui. Que o ket no tempo t é dado por exponencial no ket i. Então, no tempo t0, nós vamos substituir o tempo por t0 e fica desta forma. Na representação da interação em t0, nós sabemos que o ket i na representação da interação no tempo t0 é dado por essa expressão aqui. E este ket na representação de Schrödinger, nós já sabemos quanto ele vale. Vamos substituir, então, esse resultado dele em termos do ket do hamiltoniano H0, substituímos aqui e encontramos isso. Ou seja, que o ket da representação da interação no tempo t0 é o próprio autoket do hamiltoniano H0. Então, esse ket é o próprio autoket do hamiltoniano H0. Muito bem. Então, em um tempo t maior que t0, nós podemos escrever, voltar para cá, para essa faixa amarela, escrever que o ket alfa no tempo t, na representação i, é dado por esse operador vezes isso. É dado por isso vezes isso. Só que nós descobrimos que esse termo, alfa, t0, t0i, esse termo aqui vale exatamente o ket i. Então vamos substituir o ket i aqui, portanto, nós podemos obter um ket qualquer alfa no tempo t na representação i como pela aplicação do operador evolução temporal no ket i, onde esse ket i é autoket do hamiltoniano H0 que nós conhecemos. Muito bem. Por outro lado, nós sabemos o seguinte, que esse ket i em um tempo posterior t, na representação da interação, é dado por esse somatório, onde esse coeficiente nós queremos determinar. Então, eu vou utilizar o seguinte, agora eu vou utilizar esse resultado aqui, vamos utilizar aqui. Esse resultado aqui, vamos utilizar aqui. Então, eu vou escrever aqui CNT. Quem é esse cara? Esse cara está à esquerda, nada mais é do que o de i aplicado no ket i. Então, vamos pegar esse u aplicado no ket i e colocar no lugar desse ket que está à esquerda aqui em cima. Então, fica dessa maneira. A equação de cima se tornou esta aqui, essa segunda equação. Bom, agora eu multiplicar a esquerda. Tudo que está aqui nessa segunda linha são kets do hamiltoniano não perturbado. Muito bem, então vou multiplicar pela esquerda pelo Brahim do hamiltoniano não perturbado. Quando faço isso, eu conheço quem é esse termo aqui, esse produto escalar. Então, esse produto escalar é ΔMN. De maneira que esse somatório, quando fizermos somatório em N, vai sobreviver apenas o termo N igual a M. Então, nós encontramos que esse coeficiente Cm de t é dado por essa expressão aqui.
é dado pelo produto desse operador na representação da interação sobre o cat I, produto escalar com esse bra M. Então, tudo que está aqui ficou escrito em termos da base do hamiltoniano H0. Tanto o cat I como o bra M são AutoCAD e AutoBra do hamiltoniano H0. Agora vamos utilizar a expansão perturbativa que nós obtivemos anteriormente desse operador evolução temporal na representação das interações. Vamos colocar aqui para nós determinarmos recursivamente esse coeficiente Cm de t. Nós já sabemos como é representado esse U, vamos colocar aqui dentro para tirar o Cm de t. Muito bem. Então o Cm de t é dado por isto aqui, que eu trouxe do slide anterior, e o U, esse U, I, U na representação da interação, é dado por essa série de Dyson, onde nós temos aqui ordem 0, aqui a primeira ordem, segunda ordem, etc. E vamos pegar isto e colocar aqui dentro. Quando pegamos isso e colocamos aqui dentro, nós obtemos esta outra série aqui para os coeficientes Cm, onde a primeira ordem, o valor dele em primeira ordem é dado por esse produto escalar, em segunda ordem é dado por essa integral, em terceira ordem dado por essa, etc. E assim vai. De maneira que, com essa expressão, nós podemos obter esse coeficiente até a ordem que nós quisermos. Se quisermos primeira ordem, paramos aqui. Se quisermos segunda ordem, paramos aqui. E assim vai, até a ordem desejada. Então, com isso, fica determinado o Cm de t utilizando-se a série de Dyson. Vamos ver o caso, voltar aqui para o caso em que VI de t é dado por essa expressão aqui, na representação da interação. Então, esses elementos de matriz que aparecem nas nossas equações, pode ser escrito desta maneira. Esse elemento de matriz pode ser escrito desta maneira que está aqui. Onde agora o H0 é o hamiltoniano não perturbado e o V de t é conhecido. Esse H0 pode atuar no M e no I. Quando ele atua no MI, no lugar de H0 passa a ser EM e aqui no lugar de H0 passa a ser EI. Com isso, tirando daqui de dentro os expoentes, são números, podemos escrever dessa maneira. Portanto, esse elemento de matriz, na representação de interação, é dado dessa forma. E aqui, que está do lado direito, tudo é conhecido. Nós conhecemos quanto é ômega MI e conhecemos também quem é o VMI. O ômega MI é dado pela equação de Planck-Einstein e o VMI é dado por esse elemento de matriz aqui do operador V, que é conhecido na base formada pelos AutoCAD do hamiltoniano H0, que também são todos conhecidos. Voltando então para cá, nós temos isto aqui, ou seja, nessa ordem nós podemos escrever que M, V e T', V2' é escrito desta maneira, pode ser escrito dessa maneira, onde o V, o que é azul, eu representei aqui, desta forma, e o que é vermelho, aqui está nessa representação vermelha, na representação da interação, escrevi nesta forma vermelha. Bom, simplificando, este H0 aplicado em M é M, o H0 aqui aplicado em I é I. Então, nós vamos ter uma situação como essa. Eu vou introduzir aqui dentro, vou colocar aqui dentro, um somatório nesse bracket L, que dá 1, usando aqueles operadores de projeção, ou aquela relação de completeza, que é 1. Eu coloco aqui dentro, não altera nada o resultado, e agora eu tenho essa situação. Isso que é número eu posso tirar de dentro do expoente, por quê? Agora o H0
está sendo aplicado nesse cat L, que é um AutoCAD do H0, portanto é EL. O H0 vermelho aqui está sendo aplicado nesse BRA L, que é um alto BRA de H0, portanto é o resultado, substitui H0 por EL. Agora tudo que é número, todas as exponenciais, nós podemos também tirar daí de dentro, ficar assim, ficar escrito desta forma. Em que agora aqui nós temos o elemento de matriz no tempo T', do potencial V na base do Hamiltoniano H0, e aqui o elemento de matriz desse mesmo operador V no tempo T duplo primo, na mesma base do Hamiltoniano H0. Então, identificando o ômega ml como isso, o ômega li como isso, o VML e o VLI como isso que está aqui à direita, nós podemos escrever que esse elemento de matriz de segunda ordem, o elemento de matriz de segunda ordem é dado por isso aqui, por esse somatório em L. Muito bem. Então, a primeira ordem já era conhecido, o segunda ordem é dado por esse somatório que está aqui. Da mesma maneira que fazemos para a segunda ordem, podemos fazer para a terceira ordem, para a quarta ordem, etc., e repetindo esse mesmo procedimento. Bom, então a probabilidade do sistema passar de um estado I para um estado M é dado por este coeficiente, o modo desse coeficiente ao quadrado. E o modo desse coeficiente é dado por este termo aqui. Por este termo aqui, né, na representação da interação. Por outro lado, o CM de T é dado por isto, mais isso, etc. O CM de T é dado por isso aqui. Então, se eu quero achar a probabilidade de passar do estado I para o M, eu tenho que determinar esse módulo. E esse módulo, o módulo de CMT. E o CMT é dado por essa expressão aqui, onde aqui nós temos a primeira ordem, que nós conhecemos, já determinamos. E aqui temos a segunda ordem, que nós já aprendemos a fazer também no slide anterior. E assim sucessivamente. Esse aqui, então, é o CM0, da ordem 0. Esse aqui, então, é o CM da ordem 1. Esse aqui é o CM da ordem 2. E podemos continuar a fazer o CM da ordem 3, da ordem 4. Então, o que tem nesses três termos aqui, o que está aqui nesses três termos, são tudo conhecidos. São todos absolutamente conhecidos. Nós temos a integral de T0 a T, isso aqui que é conhecido. E aqui também nós temos a integral de T0 a T e depois T0 a T', dessas coisas, desses caras aqui que são conhecidos. Bom, e finalmente, né, o enésimo termo seria este aqui, que é todo esse produto desses termos que estão em vermelho, e que nós teremos aqui toda essa situação, esse produto de n vezes esse produto. Bom, então com isso, nós podemos escrever que o CM de T é dado por essa parte da ordem 0, de ordem 1, de ordem 2, etc. E a probabilidade de passar do estado I para o estado M no tempo T é dado pelo módulo desse somatório que está aqui, onde nós determinamos separadamente quem é o CM de 0, o CM de 1, o CM de 2, etc. Então, com isso, nós determinamos a probabilidade de transição de um estado I qualquer para um estado M qualquer do Hamiltoniano H0 na presença do potencial perturbativo V de T. Vamos dar um exemplo, né? Um exemplo para fixar ideia do que fizemos. Então vamos considerar uma perturbação constante que é ligada no tempo T igual a 0. Então estou dizendo o seguinte, vamos supor que esse potencial aqui, que depende do tempo, no tempo em T igual a 0, o tempo menor que 0, ele é 0. E no tempo maior ou igual a 0, ele vale uma constante, ele vale V. Então, graficamente, eu represento assim. Eu tenho aqui na coordenada o V de T e na abscissa o tempo. Então, para tempos menores que 0, o V de T é 0. E para o tempo maior ou igual a 0, o V de T é uma constante, é V. É o que está representado, essa equação aqui. Muito bem. Então nós sabemos o seguinte, que o Cn de 0 é delta de Ni, dessa equação que está aqui. Dessa equação. Por quê? Porque esse produto escalar
Nós temos buscado dois estados. O estado ket, o Brahmi com ket E, do hamiltoniano H0. Nós sabemos que são ortonormais. Então, isso aqui é o delta de Kronecker. Então, a aproximação de ordem 0 dá o delta de Kronecker. A aproximação de ordem 1 dá isto aqui. De ordem 2 dá isso, etc. Então, nós temos aqui, a aproximação de ordem 0 é isso. A aproximação de ordem 1 vai ser dado por essa integral aqui. Vai ser dado por essa integral. Por quê? Porque o nosso potencial, o V, é uma constante, eu tirei daqui de dentro. Esse V é uma constante, eu tirei daqui de dentro. Então, o V, esse V que estava aqui, o CM de 1, o V de T, como o V de T é uma constante, eu tirei daqui de dentro e ficou então o elemento de matriz. Esse elemento de matriz aqui, VNI. Muito bem. Essa integral nós podemos fazer. Nós podemos realizar essa integral. Então fica que CM1 é dado por essa expressão, onde ômega NI é dado por essa diferença aqui. Muito bem. Então, o módulo de Cn1 ao quadrado é dado por isto. Né? É o C1 vezes o seu conjugado. O C1 vezes o conjugado dá isto que está aqui em cima. Fazendo a conta, vamos chegar a este resultado aqui. Que é este valor que está aqui na frente, que não depende do tempo. E esta parte aqui do seno, que depende do tempo. Então, essa é a correção em primeira ordem. É o valor da probabilidade de transição do estado I para o estado N em primeira ordem. Para analisar a ressonância, vamos fazer ômega igual ômega NI, de maneira que este coeficiente ao quadrado passa a ser escrito desta forma, que está aqui. E é representado graficamente como mostra a figura aqui embaixo. Então o seno varia, o seno ao quadrado e o ômega ao quadrado varia conforme esta função em vermelho que está aqui. Quando o ômega vai para zero, esse limite, o limite desta função quando o ômega vai para zero, é dado por isto, ou seja, é igual a t ao quadrado. Então, quando o ômega é zero, o pico desta curva corresponde a este valor, t ao quadrado. Então, nós podemos dizer que quando o ômega é igual a zero, esta curva tem um máximo dado por t ao quadrado. E a transição, ela só é apreciável nessa região que está aqui, ó, que depois ela cai rapidamente e vai oscilando e diminuindo cada vez mais. Então, ela só é apreciável nessa faixa que está aqui dentro desse pico alto. Esse pico alto, que é da ordem, essa faixa aqui é da ordem de 2π sobre t. Então, ela é apreciável nessa região, que a gente pode aproximar como sendo uma região em que o ômega é da ordem de 2π sobre t. Fazendo isso, né, escrevendo que o modo de ômega, porque isso vale tanto para a direita como para a esquerda, que o modo de ômega é dessa ordem 2π sobre t, nós tiramos daqui o t, que é isso, que nada mais é do que 2πh sobre isto, usando a fórmula de Planck-Einstein, ou seja, né, é dado por isto aqui, o t é dado por essa relação entre 2πh barra sobre ΔE. Daí nós tiramos que ΔT é igual a isto, ou seja, ΔE vezes ΔT é da ordem de H barra. Isso aqui é nada mais do que a relação de incerteza, ou aquela relação conhecida também, relação de incerteza de Heisenberg. Muito bem. Em ômega igual a zero, aqui, né, em ômega igual a zero, nós podemos fazer esse limite aqui, de seno de ômega t sobre 2, o limite desse seno ao quadrado, quando o ômega vai para zero. Se nós fizermos esse limite, seno ao quadrado de ômega t sobre 2, quando o ômega vai para zero, sabendo que seno de x, quando o x vai para zero, vale 1, nós encontramos este resultado aqui, para o valor de Cn1 ao quadrado.
achamos essa relação aqui. Bem, agora vamos fazer o seguinte. Vamos considerar a transição total do estado I, com energia EI, para o estado N, com energia EN, próximo de I. Essas energias são muito próximas uma da outra. Quando isso ocorre, nós podemos escrever que esse somatório aqui, né, de todos os EN, quando o EN é próximo, todos os EN próximo de I, para todos os EN. Isso aqui é uma relação para todas as energias N próximo de I. Então fizemos somatório em todos os ENs, em todos os N's. Em todos os N's em que a energia é próxima de I, nós podemos aproximar esse somatório de uma integral, porque os níveis vão ficar muito próximos do outro. Nós podemos aproximar de uma integral introduzindo essa densidade de estados aqui para cada valor de EN. Onde esse ρ de E dá o número de estado dentro do intervalo entre E e E mais DE. Então nós podemos transformar o somatório, esse somatório que é entre uma variável discreta, em uma integral, que é feita, evidentemente, numa variável contínua, né? Considerando que nessa situação em que todos os N's têm energia aproximadamente igual a I, nós podemos transformar o somatório nessa integral. Bom, então, isto aqui pode ser escrito desta forma, na forma da integral, né? E dessa identidade, eu sei que dessa identidade do seno ao quadrado de alfa x sobre alfa x ao quadrado, isso aqui representa a delta de x. Então, eu vou substituir esse seno ao quadrado pelo delta de x. Muito bem. Quando eu faço isso, nessa expressão que está aqui, quando eu faço isso nessa expressão que está aqui, eu encontro que esse limite, com seno disto, é igual, baseado nesta relação aqui, isso aqui é igual a πt2h barra vezes esse delta, delta de EN menos EI. Então, vou depois jogar isso aqui dentro da integral. Então, vamos jogar dentro da integral, e essa integral passa a ser escrita desta forma. Em que agora eu tenho a integral do VNT e aqui um delta, o que facilita o processo da integração. Então, dessa integral, integrando isso aí, vamos substituir nessa integral o valor de EN quando a N for igual a I. Quando for a I. Então, nós vamos substituir a delta, substituir a integral pelo integrando com esse valor. E esse Vn agora vai representar o valor médio de Vni ao quadrado. Então aqui nós colocamos como sendo o valor médio de Vni ao quadrado. E a integral foi realizada substituindo o valor do integrando, né, integrando pelo o valor do integrando na energia EI, quando N for igual a I. Então, fazendo isso, nós podemos agora calcular a taxa de transição. A taxa de transição do estado I para o estado N é dada por essa derivada aqui. Então, fazendo a derivada dessa equação de cima, onde nós temos aqui apenas o tempo, é linear no tempo, fazendo essa derivada, encontramos essa expressão, que é exatamente a regra de ouro de Fermi, a famosa regra de ouro de Fermi. Assim, encerramos o tópico métodos aproximativos. Bons estudos para todos.